Bom, vamos continuar aqui com a nossa terceira aula, a concepção do método científico. Então, na aula anterior, nós começamos a tratar sobre a epistemologia mesmo, né, história da teoria do conhecimento, falamos sobre a filosofia escolástica, né, a ideia de que o conhecimento vinha por meio da revelação divina, né, e essa revelação era racionalizada por meio da filosofia, né? Depois, e por isso o conhecimento era limitado a poucas pessoas, né? Aqueles que recebiam a revelação, basicamente os monges, padres, enfim. Posteriormente, com o Renascimento, nós vimos aí o privilégio da observação, né? E como fonte do conhecimento, e esse privilégio da observação é que vai dar origem depois ao empirismo, né? Que nós vimos que é um fenômeno inglês. Esse fenômeno, o empirismo, né, propriamente dito, ele vai afirmar que a verdadeira origem ou a única origem do conhecimento é exatamente a observação por meio dos sentidos, né, sentidos humanos mesmo. E a partir desse sentido é que nós podemos construir ilações, reflexões, etc. E não o contrário. E eles dizem isso porque acreditam que o homem nasce com a mente numa tábua rasa, né? Quer dizer, sem nada gravado, sem nenhuma memória, enfim. E à medida que ele vai crescendo, se experimentando, colocando à prova, né? É que a mente vai criando ali algumas expectativas, algumas teorias, relações, algumas ideias, e é a partir daí que ele consegue interpretar. Então, a todo novo fenômeno que o homem se encontra entrelaçado, né? Tendo a necessidade de entender, ele precisa continuar em contato com esse fenômeno, utilizando seus sentidos para daí ele bolar alguma teoria. Em contrapartida, no continente europeu surgem aí os racionalistas, né? Os racionalistas vão pensar de forma contrária, né? Eles pensam do dedutivo para a experiência, né? E enquanto os empiristas pensam aí da experiência para a teoria, ou seja, do método indutivo, né? Então, os racionalistas eles vão pensar que primeiro existe uma teoria maior, uma premissa maior, e essa premissa maior deve ser aplicada a casos particulares. E como que essa premissa maior surge? Surge da vivência dos homens, da teoria que eles aprenderam, da leitura né, de vida que eles possuem, e a partir daí eles conjecturam e aplicam a casos menores. Da união dos dois surge o positivismo, né? O positivismo, talvez aí o que nós poderíamos destacar aqui seria a ênfase na ciência como única fonte de conhecimento, no método científico, e posteriormente o Círculo de Viena daria luz ao positivismo lógico, né? E aí o positivismo lógico de fato dizendo qual seria esse método científico, né? Nós partiríamos de uma ideia, né, no método dedutivo, esse método dedutivo seria aplicado à, à, à construção de uma hipótese, essa hipótese geraria uma previsão e essa previsão seria testada. E aí nós demos um exemplo, né, e mostramos como seria isso. Hoje eu quero falar com vocês sobre o racionalismo crítico. O que seria o racionalismo crítico, né? E a crítica que ele faz, esse racionalismo faz, ao pensamento dos novos positivistas, ou positivistas lógicos, né? O principal expoente, né, se não aí o responsável pela criação dessa escola, é o físico Karl Popper. Ele é físico, mas trabalhou muito tempo, né, com filosofia da ciência, teoria da ciência, melhor dizendo. Aqui já adiantando, ele é austríaco, né? Ele, durante a guerra, não lembro se primeira ou segunda guerra, ele foge da Áustria, acho que foi na primeira. Ele foge da Áustria, vai para a Inglaterra, lá ele tem contato com economistas e tal. Depois ele vai para a Nova Zelândia. Da Nova Zelândia ele volta para a Inglaterra, que é quando ele de fato tem um contato pleno com a economia, desenvolve vários livros. Depois, se vocês quiserem, eu posso passar alguns nomes que ele escreve sobre economia, um livro, inclusive, criticando o marxismo, né? E outro falando sobre a sociedade aberta, enfim.
É muito interessante. E ele é uma pessoa que contribuiu muito do ponto de vista filosófico para a construção da econometria, né? Enfim, então o pensamento dele é interessante, né? Como ele concebe o conhecimento, a ciência, tudo que ele vai aplicar depois à economia, tá? Os livros que nós estamos utilizando dele, né? A base central é esse aqui, tá bom? Ó, Karl Popper, A Lógica da Pesquisa Científica. É aqui que ele vai tratar do problema da indução e do problema da demarcação. Esse segundo aqui é uma continuação, meio que com resumo desse aqui, tá? Conjecturas e Refutações, na verdade, era um curso, uma palestra que ele ministrou, depois se tornou um ensaio, até que publicaram em formato de livro. Isso aqui eu deixei o nome no... Aliás, os dois, né? Estão lá na bibliografia do plano de ensino. Mas esse aqui você conta na internet a versão gratuita dele. Se não me engano, eu coloquei até o link para vocês, tá bom? Lá no plano de ensino, é só visualizar. Se não conseguir encontrar, me avisa. Bom, racionalismo crítico. O Popper ele chegou a frequentar as reuniões do Círculo de Viena. Lembra que eu falei que o Círculo de Viena ele foi importante e é importante até hoje porque ele tem ramificações, os seus teóricos, né, produziram boas teorias para a matemática, para a física, para a própria filosofia, e chegamos a Popper que também frequentou as reuniões de lá e as ideias dele acabaram vindo de encontro ao que o Círculo de Viena pensava, tá? Ele concorda com a visão do Círculo de Viena, né, dos lógico-positivistas, que é necessário separar a ciência de outras formas de pensamento. Então, ele considera que o problema da demarcação é sim um problema importante a ser tratado, né? Inclusive, assim como os positivistas, ele acredita... Aliás, ao contrário dos positivistas, ele acredita que a metafísica não necessariamente precisa estar apartada da ciência. Já é a primeira diferença entre eles. Daqui a pouco eu explico por quê. Ele afirma que, por convenção, todas as pesquisas devem seguir o mesmo modelo, o mesmo método, que seria o método hipotético-dedutivo. Lembra lá do silogismo hipotético? E lembra que ele é concebido de uma forma dedutiva? Então, o método hipotético-dedutivo vem de lá. Tá? Então ele vai dizer que, olha, independente da ciência que nós estamos tratando, se é física, se é biologia, economia, enfim, todas elas têm que tratar com esse método aqui, tem que realizar suas pesquisas com esse método. Qual a diferença, então, entre Popper e o Círculo de Viena? Bom, Popper acreditava que a aprovação da previsão, lembra do ciclo que nós tínhamos? Era a teoria, né? Que é a partir dela que nós iríamos deduzir. Depois vinha a hipótese, da hipótese a previsão e o teste da previsão. Então ele vai dizer o seguinte, ó, Popper, né? A aprovação da previsão no teste não é suficiente para validar a teoria. Então, o Círculo de Viena dizia que bastava a teoria ser problematizada na forma de um teste, né? Teste que verificaria a previsão, e se esse teste desse um resultado positivo, a teoria por completo seria válida, né? E Popper vai dizer, olha, tá legal, a teoria foi aprovada ali pelo teste, mas eu não posso dizer que, do ponto de vista lógico, que essa teoria é válida apenas com esse teste, né? Porque isso contraria o que nós aprendemos lá no silogismo hipotético, né? Então, veja bem, no fundo, o Círculo de Viena está pensando no seguinte enunciado. Toda vez que ele testa uma teoria, ele está pensando no seguinte: para que a teoria seja aceita, ela deve passar nesse teste que eu estou fazendo, né? Então, veja que o antecedente aqui é que a teoria seja aceita. E o consequente é que ela deve passar no teste, certo? Então, a partir do silogismo lógico hipotético, né, o que nós temos? Modus ponens, eu posso aceitar o antecedente, então a teoria foi aceita, e se a teoria foi aceita, eu posso concluir que ela passou no teste. E eu tenho o modus tollens, que seria a negação do consequente. Ó, a teoria não passou no teste, logo ela não foi aceita. São as únicas respostas plausíveis. Mas olha como que os lógicos concluem, né? Que a teoria passou no teste, logo ela foi aceita. Tem-se uma falácia da afirmação do consequente, porque
se vocês perceberem, o que ele está fazendo aqui é aceitando o quê? O consequente. Né? E é fácil a gente entender o motivo que ocorre essa falácia. Né? Ó, vejamos a aplicação no exemplo econômico que nós fizemos na aula anterior, no vídeo anterior. A conclusão do aluno de economia, né, foi que o investimento interno aumentou e com ele ocorreu o crescimento econômico no Brasil entre 90 e 2000. Então ele fez um teste e teve essa conclusão dizendo que a teoria passou no teste. A partir dessa verificação, ele conclui que a teoria é válida e passou a aplicá-la em outros contextos. O problema todo, na visão do Popper, é esse aqui. Ó. Quer dizer, o aluno ele fez o teste e encontrou a veracidade da teoria dele. No entanto, ele encontrou a veracidade da teoria dele para o Brasil entre 90 e 2000. Né? E esse aluno que é lógico positivista, ele vai pegar esse resultado que ele aplicou para um período específico, para um país específico, e vai dizer que o mesmo que foi válido aqui nesse contexto é válido para o contexto americano, sei lá, em 2030 a 2040. Entende? Então, o que o positivismo lógico faz, e até uma das principais críticas que o Popper faz a eles, é que começa com raciocínio dedutivo, parte de uma premissa maior até chegar no experimento. Só que quando ele chega no experimento e faz o teste, conclui, ele parte de um empirismo para dizer que a teoria é válida. Ele parte de um exemplo ou de um conjunto de pequenos exemplos para dizer que a teoria é válida para o contexto geral. Né? E essa é a principal crítica dele. E no nosso exemplo aqui, por que isso é falho? Veja bem. O aluno está afirmando que o aumento do investimento interno provocou o aumento do PIB nos anos posteriores a 2000. Lembra que ele está aplicando a outras realidades? Então ele passa a aplicar de 2000 a 2020, por exemplo. Né? E que essa verdade, ou seja, essa teoria também é válida para outros países. Só que nós sabemos que o investimento externo também é importante para o crescimento econômico da nação. Né? E em que determinados momentos ele pode ser tão alto que ele compensaria o investimento interno, uma queda no investimento interno. Então pensa aí, sei lá, 2021 o Brasil tem uma redução do investimento interno, mas o investidor internacional, o americano, o europeu, ele acaba trazendo dinheiro para cá e investindo aqui no Brasil. E esse dinheiro que entrou na economia foi tão alto, tão relevante, que acabou compensando a queda do investimento interno. Então veja que aquela conclusão que o aluno de economia fez, ela foi válida para o Brasil entre 90 e 2000. Né? Então, a teoria foi aprovada naquele contexto. A gente não pode dizer que ela é válida para o resto da vida, né? O resto do acontecimento, para antes de 90, para outros países. Nós teríamos que realizar o experimento para cada um desses países e desses contextos, até encontrar um erro como esse, né? Um fato em que o investimento externo ou qualquer outra variável fosse mais importante que o investimento. Tá? Então, ó, a teoria poderia não ser evidenciada em outro contexto, que é o que eu estou dizendo. Né? Então, a partir daí, ele diz o seguinte, olha, o problema dos positivistas, quando eles adotam um método para poder solucionar o problema da demarcação, ou seja, dizer o que é ciência e o que não é, porque, relembrando, né? Os lógicos positivistas vão dizer que a ciência, o verdadeiro conhecimento científico, ele deve ser pautado naquela metodologia que eu expliquei para vocês na aula passada. Então, você seguiu aquela metodologia, a ciência foi aprovada, o teste foi positivo, significa que sua teoria é válida. E Popper vai dizer, olha, eu acabei de apresentar um problema para vocês que é chamado problema da indução. Vocês estão caindo nesse problema porque vocês estão partindo. Quando vocês realizam o teste e diz que a teoria é válida, vocês partem de um ou de alguns exemplos particulares para dizer que isso é válido para a eternidade, né? E para todos os locais do mundo. Vocês não podem dizer isso. Então ele diz, olha, o problema da indução ele está prejudicando a demarcação, está prejudicando a solução do problema da demarcação. Tá? Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, olha, a aceitação da prova, né, do teste, não valida a teoria como um todo. Em algum momento ela pode ser aprovada. Por mais que tenhamos executado N testes positivos, ou seja, uma quantidade infinita, né, de testes positivos,
Um único teste negativo seria suficiente para um lado da teoria. Isso aqui tem uma brincadeira que fazem, eu não sei até que ponto ela é verdadeira, mas diz o seguinte: quando ele morava na Áustria, ele visualizava ali muitos cisnes pretos, né? Então, a vida dele inteira ele cresceu vendo cisnes dessa cor. Quando ele migra para a Inglaterra, ele continua vendo cisne negro. E ele conclui, bom, todos os cisnes são negros. Só que ele vai passar um tempo na Nova Zelândia e lá ele encontra cisne branco. E daí ele conclui isso, né? Quer dizer, é o exemplo, pelo menos, que ele usa para ilustrar isso, né? Quer dizer, eu passei minha vida inteira fazendo esses testes, olha, só existe cisne negro. Em todo lugar que eu ia, eu só encontrava cisne negro. De repente, inesperadamente, bastou um único teste, né? Um único teste da negativo, que foi o cisne branco que encontrei na Nova Zelândia, que me comprovou que a minha teoria, que de que todos os cisnes são pretos, estava errada. Então ele fala, olha, isso aqui é válido para tudo. No caso do crescimento e investimento, eu posso testar para todos os países em vários períodos diferentes e em vários eu encontrar que o investimento interno influencia o crescimento econômico. Entretanto, pode ser que uma vez eu encontre um país, sei lá, como a Bolívia, em determinado período em que o investimento externo seja maior, ou o investimento do governo seja maior, enfim, outra variável, né? Então, a aprovação no teste, essa conclusão do Popper, apenas informa que a teoria ainda não foi refutada. Veja bem, então quando o aluno fez aquele teste, rodou o modelo econométrico, encontrou um resultado positivo, a conclusão dele é que a teoria ainda é válida, né? Ela foi válida para aquele período e ela ainda pode ser aplicada para outros, até outros períodos, outros países, até que ela seja refutada. Tá? Ele destaca, então, que embora o resultado positivo não seja conclusivo, porque de fato é isso, né? Ele não é conclusivo, se nós encontrarmos o resultado negativo, ele vai ser conclusivo, porque quando ele encontrou o cisne branco, ele não poderia mais dizer que a teoria do cisne preto fosse válida. A mesma coisa que se eu realizar um estudo aqui, eu sou professor, falo assim, ó, aluno, eu vou te provar que você está errado. Vou lá, pego um país pequeno, uma Bolívia da vida, um Paraguai da vida, e comprovo que o investimento externo foi mais importante que o interno. Bastou um cálculo meu, um modelo meu, uma pesquisa minha para provar que toda a sua teoria está errada. Você poderia passar sua vida inteira testando e encontrando resultado positivo, mas você nunca poderia generalizar. Eu, quando encontrar resultado negativo, eu posso generalizar. Tá? E isso é o que ele chama, o Popper chama de princípio da falsibilidade. Esse princípio ele vai no sentido contrário do princípio da verificabilidade. Enquanto os positivistas lógicos estão procurando o resultado positivo e verificando cada vez mais a sua teoria, o que o Popper quer é encontrar um resultado falso, um resultado negativo. Daí o princípio da falsibilidade. Que é o que está aqui. Então, ao invés de ficar tentando provar que a teoria é verdadeira, nós devemos propor a hipótese. Uma hipótese de tal modo que ela possa ser falseada. Quanto mais elementos falseadores, mais robusta, ou seja, mais forte será a sua teoria. E mais suscetível ao teste ela estará. Um exemplo. No caso do aluno, ele elaborou bem sua hipótese. Ele delimitou investimento interno. Poderia delimitar mais, mas enfim. Vamos pegar um segundo exemplo, que é o próprio Popper, que traz no livro dele, aquele primeiro livro que eu citei. Ele critica Marx quando Marx infere que quando a contradição entre as forças de produção se tornar mais aguda, mais forte, mais tenra, nós teremos uma revolução socialista. Veja bem, aguda. Lembra dos ídolos lá, acho que é ídolos do mercado lá do Bacon? Ele fala da palavra, significado das palavras. Então, o que significa aguda? Qual é a intensidade do aguda? Essa que é a crítica de Popper, porque ele vai dizer o seguinte, olha, quando Marx usa, não é exatamente esse o termo, mas é isso que ele quer dizer lá no texto do Marx, né? Quando ele usa o termo aguda pode ser qualquer coisa. Então, essa hipótese dele não é testável. Por quê? Pode ocorrer uma contradição enorme entre as forças de produção, sei lá, na Bolívia, e mesmo assim não ocorreu uma evolução socialista, que é o que Popper diz, né? Só que aí os marxistas vão dizer o seguinte, olha, mas é que ocorreu uma contradição forte, mas ela não foi aguda.
Tá, mas o que é aguda? A aguda é aguda, né? Qual que é a intensidade de aguda? Não tem, não sei. Né? Então, essa é uma teoria, uma hipótese geral, generalista demais, a ponto de não conseguir ser falseada. Ela sempre vai poder ser verificada, ser positivada, mas falseada nunca, porque você sempre terá o que ele chama é, de aqui, hipótese ad hoc, né? Que seria hipóteses para isso, criada exatamente para dizer que aquela teoria não foi falseada. Então, para Popper, uma ciência, uma teoria, um enunciado, uma hipótese seria tão forte quanto mais delimitada ela for. Tá? Quando você vê falseamentos, elementos falseadores, se liga isso à delimitação. Porque eu vou cobrar de vocês, o seu orientador também vai. Vocês vão ter que delimitar a sua hipótese, tá bom? É óbvio que os marxistas vão rebater isso, e rebatem até hoje. Eu postei um vídeo para vocês lá, porque eu não quero entrar nesse mérito, mas os marxistas rebatem. Tem um vídeo, eu coloquei um vídeo para vocês de um marxista rebatendo o Popper, tá lá no aula, tá bom? Ele também vai criticar o Freud com Adler por um outro motivo. Se vocês quiserem, outra hora eu explico para vocês. Bom, em síntese, então, o que Popper faz? O que ele afirma, né, depois de tudo isso? Primeiro, nós sempre temos que questionar as teorias utilizadas, porque nunca nós teremos uma teoria 100% verdadeira, né? Uma teoria completamente verdadeira ou uma teoria verdadeira, se você quiser simplificar assim. Pois em algum momento ela vai poder ser refutada. Pensa bem, há 20 anos atrás nós não tínhamos computadores, né? 20, 30 anos atrás não tínhamos computadores. Os cálculos econômicos eram feitos na mão, né? No máximo com aquelas máquinas de datilografar, mas eu imagino que seria uma coisa bem difícil, né? Então vamos dizer que foi feita à mão. Imagina você rodando um modelo econométrico, uma matriz de um produto. Você já viram matriz, pronto. Uma matriz de um produto no braço, na mão ali. Aí você está lá na 30ª folha, errou, tem que voltar lá no início. Percebeu que errou, tem que voltar lá no início. Hoje é tudo mais fácil. Você roda o modelo, não deu certo, você roda de novo, não deu certo, você roda de novo, não deu certo. Tudo no computador. Né? Então hoje nós podemos alcançar limites que nós não conseguíamos antes. Então hoje eu posso, por exemplo, questionar algumas teorias anteriores. Você quer ver um exemplo? Vocês devem ver o equilíbrio de Nash agora com o professor Paulo. Enfim, nesse semestre, no semestre que vocês estão, né? Talvez não flexibilizado, mas uma hora vocês vão ver com ele. O equilíbrio de Nash, do ponto de vista da evolução do pensamento econômico, ele vem como uma correção, entre aspas, né? Uma atualização, vamos dizer assim, da teoria da mão invisível. O Nash ele vai dizer que as pessoas elas não tomam decisão baseadas no que elas têm, nos seus próprios interesses somente, como Smith dizia. E daí chegaria-se a um equilíbrio de mercado. Mas elas tomam decisão, já agora Nash falando, elas tomam decisão baseadas no que elas querem para si mesmas, nos seus próprios interesses, mas também de olho no que os outros estão fazendo, seus concorrentes estão fazendo. E daí você tem aí os vários equilíbrios de Nash que o professor Paulo vai passar para vocês em micro 2. Tá? Assistam, quem não assistiu ainda, quem assistiu, assista de novo com essa perspectiva, o filme do Nash, eu acho que como que é? Uma Mente Brilhante, né? E tem uma parte que é emblemática que ele explica exatamente isso. Quando ele está no bar lá, e aí tem ele mais 3 colegas, os 4 estão atrás de meninas, né? E aí chegam cinco meninas, né? Uma bonitona e outras, na visão deles, que não são tão bonitas quanto essa primeira que eu comentei. E ele começa a conjecturar dali, né? Os 4 querem a mais bonita, só que se todos chegarem nela, ela vai ficar se achando e não vai querer nenhum dos 4. Vai sobrar as outras 4 meninas, mas elas vão se sentir rejeitadas e não vão querer os 4. E aí cada um dos 4 começaria a pensar, o que eu vou fazer? Se eu for nas outras, eu vou deixar de ter oportunidade de ficar com a mais bonita. Se eu for com a mais bonita, eu corro o risco de tomar um toque e não ficar com nenhuma, né? Então, a partir daí, só que se eu não for nele, o meu colega pode ir e pegar a menina mais bonita, ficar com ela. Então, o que eu faço? Então, resumindo, né? O filme cita esse exemplo para exemplificar isso, né? Que
a pessoa ela não toma decisão somente no que ela quer para ela, no melhor para ela, mas também baseada no que as pessoas ao seu redor vão fazer. Tá? Então veja que ele só conseguiu isso com o avanço da teoria econômica, da percepção dele, enfim. Tá? Exemplo. A outra afirmação. 2, né? Uma teoria é tão forte quanto mais elementos falseadores, e aí eu já coloquei entre parênteses, delimitadores apresentar, isso eu já expliquei. E 3, não se pode usar a indução para confirmar a veracidade de uma teoria. Ah, professor, o método indutivo não é científico? Ele é científico, só que você não pode generalizá-lo. Geralmente o método indutivo é utilizado para casos pontuais, estudo de caso. Administração e contabilidade usam muito, porque você quer analisar uma empresa em específico. Então, sua intenção não é generalizar. Você usa ela, estuda ali um pouco e propõe que outras empresas numa situação parecida possam ocorrer a mesma situação que você visualizou ali, mas não é sua intenção generalizar. Tá? A macroeconomia, uma vertente da macroeconomia, trabalha um pouco com a indução também e recebe muita crítica. Eu tenho um trabalho que eu vou passar para vocês que foi publicado aqui na faculdade, é um TCC, ficou muito, muito bom, mas ele é um método indutivo. Né? Então, algumas pessoas poderiam criticar. Não é meu caso, mas algumas pessoas poderiam criticá-lo. Depois eu vou mostrar, tá bom? Mas, enfim, para confirmar, para ser um método de resolução do problema da demarcação, não pode ser o método indutivo, tá bom? Então, em resumo, quando você for escrever um trabalho científico, no nosso caso, o seu TCC, o seu artigo, ou seja lá o que for, né? Você precisa delimitar o máximo possível, delimitar espaço, delimitar tempo, tá? Delimitar a teoria que você está utilizando, a sua previsão, tá? Delimitar o máximo possível, cortar. Você sempre será cobrado a ter um tema e uma hipótese bem delimitados, de modo que seu teste de fato avalie a previsão da sua teoria. Lembra do exemplo que eu dei na aula passada? De um colega que enviou um artigo e um revisor entendeu o que ele quis dizer, o outro revisor não entendeu, mas não conseguiu perceber que ele não entendeu, ele só mandou e falou o seguinte: olha, sua metodologia não permite você chegar nessa conclusão. Só que ele não entendeu o problema da pessoa e ele acabou interpretando errado todo o trabalho. Né? Isso, eu não digo que é um erro do revisor, mas é um erro de quem escreveu, porque na forma como escreveu ele não conseguiu apresentar corretamente seu tema, sua hipótese, né? Porque não estavam bem delimitados. Para fixar então, né? Popper conclui que o método indutivo não é suficiente para validar uma teoria. Aqui ele resgata o problema da indução, né? Por isso, o princípio da verificabilidade não pode ser utilizado para validar a teoria. A resposta de Popper, né, ou seja, como resolver o problema da indução, é primeiro usar a dedução, obviamente, um método hipotético dedutivo e não indutivo, e lançando mão do princípio da falsabilidade e não da verificabilidade.